Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de obra. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise de uma obra de arte do período do Romantismo em Inglaterra. Nós ultimamente aqui no nosso canal temos falado muito de romantismo. Se quiserem podem consultar a nossa playlist que se chama Arte Romântica ou, no caso de hoje, podem ir à playlist Análises de Obras de Arte, onde estão várias análises de obras de arte de vários períodos da história. Se quiserem apoiar o Criarte podem sempre deixar um comentário simpático, fazer um gosto, partilhar o nosso canal, comprar merchandising, pagar-me um café ou, para um apoio mais direto, podem se tornar membros do Clube Criarte. Mas hoje vamos então iniciar mais uma análise de obras de arte. Hoje vamos falar da obra-prima ou da obra mais conhecida de Samuel Palmer, uma obra de 1830 que estamos aqui a ver na tela, que se chama Campo de Trigo ao Luar com Estrela da Noite ou Estrela da Tarde. É uma obra muito bonita que marca já o período mais tardio do romantismo inglês. Campo de Trigo ao Luar mostra em primeiro plano os feixes de trigo e um fazendeiro em primeiro plano. Esta é uma obra de 1830 de aguarela, caneta e tinta e depois de finalizada leva uma camada de verniz. Ao fundo podemos ver uma paisagem de uma montanha. Esta obra é muito diferente das obras que habitualmente estamos a ver e já percebemos que é do período final do romantismo exatamente por isso, por já mexer aqui com outras coisas que nós vamos estudar depois. Esta é considerada a obra-prima de Samuel Palmer. Samuel Palmer normalmente é um pintor mais desconhecido, mas também é muito interessante. Se tiverem curiosidade, podem ir no nosso canal assistir ao vídeo acerca do romantismo inglês, onde falamos nele na terceira e última parte desse vídeo. Esta é uma obra impressionante. Palmer é invocado normalmente como um discípulo de William Blake, outro grande pintor do romantismo inglês, e é inspiração para outros que muitas vezes são revividos com um segundo olhar, como por exemplo os neorromânticos dos meados do século XX. É só um exemplo. Isto significa, claro, que nos acostumamos a pensar em Palmer como uma figura mais de fundo, alguém tão sombrio quanto as suas obras mais conhecidas, nas quais figuras menos individualizadas caminham ou caem por paisagens crepusculares e a lua e às vezes até o sol, desenham um véu sépia sobre detalhes duros e características irreconhecíveis. Esta é a pincelada típica de Samuel Palmer. E apesar de ser brilhante e muito original, as obras de Palmer não são facilmente analisáveis porque existe muito pouca bibliografia acerca delas e até a própria qualidade das imagens é difícil de usar porque têm muitos direitos e não existem muitas obras assim à vista do público. Claro que analisar a obra de Palmer é apenas metade da história. Mais importante ainda é tentar perceber o que ele diz nas entrelinhas, naquilo que não está visualmente explícito. Samuel Palmer observou meticulosamente o mundo ao seu redor, diferenciando tipos de árvores, tipos de pássaros, tipos de pedras, constelações reais, em vez de pintar apenas estrelas. E também o quanto Palmer treinou para fazer isso é sem dúvida impressionante. Ele foi muito encorajado pelo seu mentor e sogro, John Linnell, nos seus primeiros anos de trabalho. No estudo do Caderno de Esboços de 1819, por exemplo, nós podemos constatar que existe uma variedade diferenciada de nuvens pintadas ou desenhadas com a mesma intensidade que nós podemos atribuir a Constable. Portanto, o Samuel Palmer era extremamente dedicado. A base de todo o seu trabalho é o desenho, o esboço. Num estudo de árvores realizado por Samuel Palmer entre 1824 e 1825, o mini esboço e a linha das árvores não deixam dúvidas de que ele usava a observação direta no seu trabalho. E para além de toda esta observação, claro que ele também continuava a ter muitas aulas com o seu sogro e também tinha ainda aulas com Fuseli e aulas muito importantes com William Blake. Ele era muito chegado a William Blake, era um dos seus discípulos e treinava muito com ele. Na verdade, a relação entre Samuel
Palmer e Blake é muito interessante. Embora Palmer admirasse o Blake, ele nunca foi tão longe em relação a promover a imaginação acima da observação. E embora ele fosse um pensador muito menos radical do que Blake, ele descobriu muito do artista mais velho sobre como libertar o olho e como libertar a mão. Esses contornos definidos nos feixes de trigo que estamos aqui a ver são a evidência de contenção segura, mas também são a essência em coisas que lutam para escapar. No caso desta obra que estamos a ver, temos que pensar que Samuel Palmer desenvolveu o seu estilo quando foi para Sorham, no Kent, em 1826. É muito importante Sorham para a obra de Palmer. É importante definir o movimento no contexto. Em outras partes da Europa, durante o período pós-napoleónico, um bom número de comunidades artísticas estava a recuperar-se de problemas associados à Revolução Industrial e estavam mergulhando num passado mais rural, ou seja, tendiam a aumentar o interesse na arte e na literatura da época medieval. Olhavam para trás, olhavam para o gótico, não olhavam para grandes acontecimentos do passado como faziam o neoclassicismo, mas havia aqui um saudosismo muito grande. Quando o Samuel Palmer foi viver para Sorham, não foi sozinho, havia uma comunidade de artistas ali, sendo que ele é obviamente o mais importante. E as obras produzidas por Palmer durante este período de Sorham têm um aperto firme em tudo o que é luminoso, nas paisagens terrestres e aéreas que ele via ao seu redor. Ele pintava baseado na observação, mas é muito mais do que isso. Aqui, Palmer mostra uma enorme atenção aos detalhes. Todos estes detalhes atuam como um contrapeso ao seu interesse pelo etéreo. As suas figuras humanas são genéricas, como este ceifeiro ou este semeador que estamos aqui a ver, mas ele está definido num local reconhecível e palpável. É uma mistura de imaginação com um local exato. E apesar de observarmos nesta obra uma distorção, na verdade tudo tem uma solidez magnífica, uma robustez comprimida que mantém o sentimentalismo à distância. Isto é um jogo de escala que é algo muito comum nas obras de Samuel Palmer. O Campo de Trigo ao Luar com Estrela da Tarde é um bom exemplo desta técnica. E esta pequena obra esteve na propriedade de um senhor chamado Kenneth Clark durante muito tempo, mas agora felizmente pode ser vista no Museu Britânico. Na verdade, ela mostra um pastor e o seu cachorro que vão deslizando, caminhando por um campo de trigo, enquanto uma lua crescente brilha no céu e a estrela da noite junta-se à lua. Claro que uma lua deste tamanho nunca poderia lançar uma luz tão intensa sobre os campos. A estrela também tem um brilho de um satélite em chamas. É tudo muito luminoso. A realidade do local é questionado pela sensação de que ele retrata uma cena muito típica das obras da literatura de Virgil, a quem Palmer muito admirava. Na verdade, há uma dimensão literária convincente no seu trabalho. Milton e Cowper também o inspiram muito. Claro que a obra de Samuel Palmer que está muito ligada à literatura. Ele era discípulo de William Blake, que era um grande poeta, e as obras românticas, em especial as obras do romantismo inglês, são muitas vezes inspiradas muito literalmente em poemas, muito literalmente em romances românticos do século XIX. Na semana passada, aqui no nosso Criarte, analisámos uma obra onde eu até vos li o poema do Bardo. Portanto, esta obra de Samuel Palmer também é muito, muito inspirada na literatura de Virgil, que era um dos seus poetas preferidos. Mas apesar desta ligação tão direta a Virgil, esta obra tem muito realismo. E agora vamos olhar para ela com mais detalhe. Um dos elementos mais importantes desta obra é este que estamos a ver aqui em primeiro plano, que é o pastor com o seu cajado e um chapéu de aba larga. O ângulo da sua caminhada, no entanto, tem uma humanidade tocante. Reparem, ele está a subir ligeiramente, ao mesmo tempo hesitante e ao mesmo tempo ele está concentrado na cena à sua frente. O mesmo é verdade para o cachorro que se torce nervosamente para verificar se o seu mestre o está a seguir. Está aí um cachorro à frente dele. E é verdade que estes dois elementos se destacam junto às linhas que estão aqui em primeiro plano. São linhas fortemente pontuadas, quase impacientes. E depois temos este homem a caminhar vagarosamente com o seu cão que o olha.
Por tudo isto, ainda temos que aceitar que Palmer depende das sombras para os seus melhores efeitos, mas falo muito bem. Numa carta autobiográfica tardia, Palmer deu algumas pistas sobre o significado destas sombras. Quando ele tinha menos de 4 anos, diz ele, e de pé com a sua enfermeira, observando as sombras na parede de galhos de olmo, atrás dos quais a lua havia nascido. Ela transferiu e consertou a imagem fugaz à minha memória, repetindo o dístico. Homem vaidoso, a visão de um momento feito, sonho de um sonho e sombra de uma sombra. Mas não é tudo, Samuel continua. Eu nunca esqueci essas sombras e muitas vezes estou tentado a pintá-las, implicando que o seu principal significado, e provavelmente o principal significado desta obra, tem a ver com a transitoriedade, a mortalidade e a evanescência. E quando olhamos para esta obra, que é típica dos trabalhos de Palmer em Sorham, podemos ver que existe aqui uma implicação, um peso mais negativo. O pastor, que vai entrar no labirinto, pode muito bem estar prestes a desaparecer para sempre. No entanto, todo o clima da pintura nos sugere o contrário. Esta imagem não é exatamente alegre. O Palmer aqui não está a pintar uma paisagem alegre. É muito escuro, tem demasiadas sombras para isso. Mas também exala uma sensação de se estabelecer, ou até mesmo de contentamento. Ou seja, a colheita está feita, está reunida, existe aqui uma sensação melancólica, de paz, de término. Em outras palavras, as terras das sombras de Palmer são terras de conteúdo perdido, perdidas no sentido de que estão sob ameaça da era moderna e também perdidas pela própria passagem do tempo, mas não no sentido que estão fora do alcance do indivíduo iluminado. Com a imaginação, ainda se pode voltar a essa época. Esta é a mesma mensagem repetida na maior parte das suas outras pinturas de 1830. E mais uma vez eu chamo a atenção, se quiserem saber mais sobre esta época de 1830 e a produção de Palmer neste ano, que foi o melhor ano da sua vida em termos de trabalho, podem sempre ver o vídeo que nós temos aqui na nossa playlist de A História da Arte, e o vídeo chama-se Romantismo Inglês. Vamos continuar. Este campo de trigo ao luar é um exemplo famoso do estilo tão encantador de Palmer. A composição foi delineada pela primeira vez livremente com tinta, que une todo o desenho em uma rede de linhas escuras, laços e pontos delicados. Nesta obra também observamos as cores transparentes e as cores opacas que foram colocadas no esquema favorito de Blake, aquele esquema de pretos, dourados e vermelhos profundos, e com uma faixa de valor completa e senso poético de luz, os contornos embaçados da lua e da estrela, o céu noturno mais texturizado, as colinas vermelho-sangue e os reflexos dourados no trigo contribuem para este efeito. O triângulo de sombras da figura ambulante e do palheiro, à esquerda, apontam para uma lua sobre o campo de trigo, não muito longe no céu. Tais esquisitices só tornam as pinturas de Sorham de Palmer ainda mais encantadoras. Sem simbolismo religioso aberto, pintado num estilo mais infantil e humilde e carregadas com cores brilhantes e espessas em camadas, as obras de Sorham transmitem uma compreensão profundamente alegre e ao mesmo tempo mística do mundo. Mas a realidade, a verdade dura, é que as obras de Sorham de Palmer eram quase desconhecidas no seu tempo. Não havia muita gente que conhecesse e reconhecesse o talento de Palmer. Ele havia sido desprezado por críticos por duas pinturas penduradas na Royal Academy no ano de 1825 e Samuel Palmer era um homem que estava ciente do ridículo. Então as pinturas destes seus anos de Sorham foram designadas por ele próprio no seu portfólio como curiosidades. Isto é algo que ele fazia na vida privada, ou seja, só mostrava estas obras de arte a amigos e particulares. É uma pena, sem dúvida, porque o seu trabalho é extremamente original. Não é muito conhecido, mas é extremamente original. E esta obra é belíssima. Campo de Trigo ao Luar, com Estrela da Tarde, uma obra de Samuel Palmer de 1830 que temos estado aqui a analisar no Criar desta semana. Na verdade, acabamos de analisar. Está feito. É uma obra que eu gosto bastante, gosto destes dourados. Ela não sei porque já me faz lembrar o pós-impressionismo, não é o impressionismo, é o pós-impressionismo. É uma
obra que, se nós percebemos que é de um período bem mais tardio do romantismo, é uma obra mais mística, inspirada pelo seu amigo William Blake, inspirada pelas obras de Virgil, portanto é uma obra muito, muito poética e é uma das obras mais bonitas de Samuel Palmer. Eu convido-vos a conhecer este pintor. Podem ver alguns apontamentos sobre ele no nosso vídeo do romantismo inglês, na terceira e última parte. Todos os vídeos têm minutagem, portanto, se estiverem interessados, podem ir direto. Se não, podem ver o vídeo todo, que é uma alegria, é um vídeo longo, ao contrário deste que estamos a gravar hoje, mas é um vídeo que é uma alegria para os olhos para quem gosta de romantismo inglês. Um romantismo inglês que vai muito para a paisagem, vai beber muito à literatura e o Samuel Palmer é, sem dúvida, um dos seus nomes mais originais. Vocês gostam desta obra? Querem mais análises de Samuel Palmer? Se quiserem, deixem nos comentários. Pode ser? E pronto, se quiserem apoiar o nosso canal mais diretamente, podem fazê-lo através dos membros do Clube Criarte, deixo o link aqui em baixo do nosso vídeo, nas descrições. Podem também pagar-me um café, podem comprar merchandising na nossa loja, que está também o link aqui na descrição do nosso vídeo, ou claro, podem apenas subscrever, gostar e deixar um comentário gentil. Sejam gentis. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!